vídeos em menos de 30 minutos. Sim, você não ouviu errado, porque nesse vídeo aqui eu vou ensinar para você todo o essencial de Adobe Premiere para que você saia desse vídeo aqui já editando os seus primeiros vídeos, independentemente do nicho que você atua ou pretende atuar. E, inclusive, diga-se de passagem, tem muito canal no YouTube fazendo muita view, fazendo muito dinheiro, muita gente do audiovisual trabalhando com uma edição muito mais simples do que eu vou ensinar para vocês hoje, hein? Então fica nesse vídeo aqui até o final. E é claro, né, rapaziada, esse vídeo aqui é mais um geralzão mesmo sobre Adobe Premiere, sobre edição de vídeo, e é mais destinado a você que tá começando aí as suas primeiras edições. Mas você que já edita, também assista esse vídeo até o final, que vai ter muita dica boa. E se vocês quiserem, puderem se inscrever aqui no canal, mano, eu posso garantir pra vocês aí que vai somar muito na carreira de vocês, fechou? Então agora sim, bora pro vídeo. Então vamos lá, rapaziada, tô com o meu Adobe Premiere aqui aberto já. A primeira vez que vocês abrirem o Adobe Premiere de vocês vai estar um pouquinho diferente, né? Aqui a gente tem os últimos projetos aí que eu tava mexendo. Vamos criar o nosso novo projeto, basta vir aqui em New Project ou Novo Projeto, né? Se tiver em português, vai aparecer essa primeira abinha onde a gente vai estar colocando o nome do nosso projeto. Vou colocar aqui teste. Aqui embaixo a gente vai selecionar a pasta onde o nosso projeto vai ficar. Então, por exemplo, aqui na área de trabalho eu criei uma pastinha chamada teste. Eu gosto de organizar os meus arquivos dessa forma aqui, então eu criei uma pastinha chamada proj, onde vai ficar o meu projeto, né? Daquele projeto em si, de fato. Eu criei uma pastinha footage para colocar todos os meus arquivos ali, né? Que eu vou estar editando. In, para colocar os arquivos que eu vou ir adicionando, né? Ao decorrer da minha edição. Out, onde eu vou estar colocando os meus arquivos renderizados. E se for um vídeo para YouTube, né? Eu coloco aqui também thumb. Enfim, só uma questão minha aí de organização mesmo. Fica aí a minha primeira dica. Vou clicar aqui na minha pastinha proj. Como a gente já selecionou o nome do nosso arquivo, né? Não precisa mexer aqui. Basta clicar em salvar, firmeza? Eu gosto de clicar aqui em Skip Import Mode e já clico aqui em Create, mano. Ele vai criar aí o nosso primeiro projeto. Se vocês voltarem lá na pasta, né? Que vocês selecionaram, vocês podem ver que o projeto de vocês vai estar aqui. Importante que vocês saibam disso, né? Se der algum problema, se o projeto de vocês sumir aqui do Adobe Premiere, basta vocês irem na pastinha que vocês salvaram, né? E dar 2 cliques aqui, ele já vai abrir o projeto certinho. E bom, rapaziada, o Adobe Premiere tem bastante abas, só que, pra ser sincero, mano, boa parte dessas abas aqui a gente não usa muito. A gente vai estar passando aqui pelas principais, né? E as principais ferramentas que vocês vão estar utilizando aí no dia a dia de vocês como editor. Mas, primeiramente, vamos começar importando o nosso arquivo. Vamos vir aqui em File, Import. Daí basta selecionar o arquivo de vocês, clicar aqui em Abrir. Ele já vai abrir aqui, já vai importar o nosso arquivo. O arquivo de vocês vai aparecer aqui, ó, nessa abinha Project. Mas vocês podem também estar importando de outras formas, aí vocês podem usar o atalho Ctrl+I, ou também vocês podem simplesmente clicar e arrastar o arquivo de vocês aqui para dentro da aba Project. Deixa eu excluir aqui e mostrar para vocês rapidamente. Então clica e arrasta aqui para dentro da aba Project, o arquivo de vocês já aparece aqui. Aqui vocês têm alguns modos, né, que vocês podem estar visualizando o arquivo de vocês. Tem esse modo aqui onde você consegue ter um preview, né? Caso você esteja em dúvida sobre o arquivo, né, que você está querendo clicar aqui e arrastar para sua timeline, eu gosto particularmente de deixar aqui no formato de lista, né, onde a gente tem todas essas informações aqui, ó, do lado. A gente pode adicionar descrições aí ao nosso arquivo, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, master, né? Só um exemplo, né? Consigo descrever cada um dos meus arquivos aqui. Isso é bem importante, isso é bem legal do Adobe Premiere. Me ajuda muito aí no meu dia a dia como editor. E a gente também pode colocar outros arquivos, né? Aqui no nosso Adobe Premiere. Tô arrastando aqui alguns. Então, peguei, por exemplo, essa logo aqui do Instagram que tava aqui no meu Downloads. Isso serve para imagem, vídeo, áudio, enfim. E, inclusive, aqui na aba Project, vocês podem estar organizando o arquivo de vocês. E isso é muito legal também, que vocês já comecem aí a se acostumar, né, a organizar os arquivos de vocês aqui dentro. Então, assim como no Windows, vocês podem criar pastas, né, e organizar seus arquivos em pastas, aqui no Adobe Premiere também funciona da mesma forma. Basta vocês clicarem aqui nessa pastinha, né, New Bin, por exemplo, vocês podem renomear pasta, né, vocês podem renomear os arquivos de vocês, basta dar 2 cliques aí. Por exemplo, vou colocar aqui vídeo, né, então vou clicar aqui no meu vídeo e vou arrastar para dentro da minha pastinha. O vídeo aparece aqui, ó, dessa forma. Aí vocês podem minimizar aqui também, ó. Quando vocês começarem a ter bastante arquivo, né, se vocês forem adicionando bastante arquivo, vocês podem organizar aqui da melhor forma. E isso também funciona, né, se eu quiser arrastar uma pasta aqui do meu Windows, ao invés de arrastar o arquivo, eu posso também. Então, arrastei uma pasta aqui com algumas transições para dentro da minha aba Project. Também já funciona da mesma forma. Outro botão que vocês podem estar utilizando bastante também é esse daqui, ó, New Item, certo? Onde vocês podem estar criando uma nova sequência. Vocês podem estar adicionando uma camada de ajuste, né? Basicamente serve, né? Caso você queira adicionar algum efeito, alguma transição, alguma coisa, ao invés de adicionar diretamente no vídeo, você pode adicionar numa camada de ajuste, né? Para facilitar a organização da sua timeline. Tem esse Bars and Tone, que é aquele... Posso adicionar uma camada em preto, posso adicionar
uma camada de cor, por exemplo, né? Vou adicionar aqui uma camada de cor, a gente seleciona aí a resolução que a gente quer, colocar um vermelho, pode renomear aqui, ó, vamos colocar em vermelho mesmo. No caso aqui ele já veio direto aqui pra minha pasta, né? Eu vou estar removendo ele da minha pasta, deixar aqui no geralzão. E basicamente dessa forma funciona a aba Project do Adobe Premiere. Antes de passar aqui pra timeline, rapaziada, é importante que vocês saibam de uma coisa. Todas essas abas aqui do Adobe Premiere, você pode manipular, né? Clicando aqui, por exemplo, em Effect Controls, né? Já vou mostrar pra vocês pra que serve. Mas vocês podem clicar aqui, ó, na aba Effect Controls e vocês podem estar puxando ela pra algum outro lugar, né? Por exemplo, colocar aqui, ó, pode também aumentar ou diminuir o tamanho dela. Pra baixo também, ó, pode estar fazendo essas modificações. Vou voltar aqui pra onde ela tava. Então não se apeguem necessariamente ao formato em que as janelas estão dispostas aqui no Adobe Premiere de vocês. Se apeguem nos nomes e o que cada uma dessas abas fazem, firmeza? Nesse vídeo aqui eu vou manter dessa forma pra não confundir muito a mente de vocês aí, mas saibam que vocês podem customizar aí da forma que vocês quiserem. Pra vocês estarem criando uma timeline, né, a nossa timeline é essa daqui, ó, tá escrito timeline, né? Existem duas formas, vocês podem criar uma timeline a partir de um arquivo, né, então basta clicar aqui no meu arquivo e arrastar aqui pra dentro da aba timeline, ele já cria aqui a nossa timeline, já vou explicar pra vocês certinho como funciona isso daqui. Então clicou e arrastou, aparece dessa forma. A timeline tem esse íconezinho aqui e também, se vocês quiserem, vocês podem estar modificando o nome, né? Então eu coloquei aqui sequência, né, por exemplo. Aí vocês podem ver que a timeline fica com um nome diferente também. Caso vocês estejam trabalhando com mais de uma timeline, né, vocês podem ter várias timelines aí dentro de um mesmo projeto também. Só que essa timeline, né, ela vai ser criada na resolução, frame rate desse mesmo arquivo, né, que você selecionou, clicou e arrastou aqui pro lado. Agora, se você já é um pouquinho mais avançado, né, se você quiser criar uma timeline do zero, né, com as especificações totalmente customizadas aqui da forma que você quiser, basta clicar aqui em New Item, Sequence, vai abrir essa abinha aqui, né, a gente tem alguns presets, né, então Full HD, 1080p, 23 quadros, né, e tal, tudo certinho aqui, tem vários formatos em 4K aqui, por exemplo, também, ou vocês podem vir aqui em Settings e aí vocês fazem as modificações aí que vocês quiserem, né, então 1920 por 1080, Square Pixels, a gente não vai estar se aprofundando muito aqui em cada um desses itens, né, mas é assim que você consegue aí criar sua timeline, certo? Eu prefiro sempre, mano, já clicar e arrastar aqui o arquivo. Se tiver alguma modificação para fazer, eu clico aqui com o botão direito, Sequence Settings, e ele vai abrir pra gente a mesma aba aí, né, basicamente, onde a gente consegue fazer as nossas modificações. Sobre a timeline, rapaziada, vocês estão vendo aí, né, que tem algumas linhas separando aqui o que a gente chama de tracks, né? Então a gente tem algumas tracks de vídeo aqui pra cima e tem uma linha aqui, ó, cortando no meio, separando as tracks de vídeo das tracks de áudio, que ficam todas aqui embaixo, né? Vocês podem estar modificando, né, clicando e arrastando o arquivo de vocês pro lado, certo? Vocês podem estar arrastando pra cima também, pra jogar numa track superior, com áudio também a mesma coisa. As tracks de vídeo, rapaziada, é o seguinte, mano, tudo que estiver mais acima, né, numa track superior, é o que vai ser renderizado, é o que vai ser mostrado aqui na nossa aba Program. Então tudo que estiver acima vai sobrepor o que estiver abaixo. Já nas tracks de áudio não, todas as tracks de áudio aí trabalham em conjunto, né, você vai estar ouvindo, né, já de imediato quando você estiver editando, e na hora de exportar ele vai exportar um áudio só, basicamente é assim que funciona. Então, por exemplo, aqui, né, eu separei esse íconezinho aqui do Instagram, inclusive se vocês derem 2 cliques aqui, ó, vocês abrem essa outra abinha aqui chamada Source, né, onde vocês conseguem ter um preview do vídeo de vocês antes de jogar aqui pra timeline. O interessante dessa aba, né, é que vocês podem jogar somente o vídeo por cima, né, sem jogar junto aqui a track de áudio, e vocês podem jogar a track de áudio também. Dessa forma, né, você consegue editar os dois separadamente também, mais um detalhezinho aí interessante. Então eu cliquei aqui no meu íconezinho do Instagram, vou estar jogando aqui por cima do meu vídeo, certo? Vou estar só expandindo um pouquinho. Eu segurei Shift e dei um scroll no meu mouse aqui nas minhas tracks de vídeo para deixar elas um pouco mais compacta. Eu prefiro editar dessa forma aqui. Aí na casa de vocês, vocês vão vendo, né, como vocês preferem fazer a edição de vocês. As tracks de áudio, dependendo, né, eu dou uma encurtada aqui também. A gente tem também, para se locomover aqui na timeline, essa barrinha aqui inferior, né, onde a gente pode estar clicando e arrastando, ó, para dar um zoom na nossa timeline. De repente fazer um corte um pouco mais preciso ali, alguma coisinha. Pode estar mexendo aqui para os lados também, ou segurando a tecla Alt também, dando o scroll do mouse aqui. Vocês podem, tá vendo que é bem facinho, né, fazer, se movimentar, se localizar aqui na timeline. Então eu joguei aqui, né, pra cima essa imagenzinha, né, um PNG do ícone do Instagram. Vocês podem ver que está sobrepondo, né, o vídeo que está aqui por baixo, certo? Vou estar clicando, por exemplo, aqui no meu sólido, né, vermelho, vou estar puxando um pouquinho pra cá e vou estar jogando aqui por cima do Instagram. E eu vou estar dando um play, né? Vou estar só puxando um pouquinho pra baixo aqui, ó, vou estar dando um play. E aqui na aba Program, onde você vai estar vendo o seu vídeo final, certo, rapaziada? Então, o seu vídeo editado, né, o vídeo que você já editou, que está aqui na timeline, né, com todos os elementos que você for acrescentando aqui na timeline, as animações, tudo que você colocar aqui na timeline, quando você der o play. Aqui a aba Program é onde vai mostrar a sua edição, como tá ficando, né, o resultado final. Então, vamos dar um play aqui, né? Basta clicar nesse íconezinho. Apareceu aqui o meu
meu ícone do Instagram. E agora chegando aqui no meu sólido vermelho, ó, se liga só, ele sobrepôs as duas outras camadas que estavam abaixo aí. É assim que funciona a timeline. Aqui do lado a gente tem algumas ferramentas, né, que a gente vai estar utilizando aí no nosso processo de edição. A gente tem a ferramenta de seleção, onde serve justamente para você selecionar arquivos, mover arquivos, enfim. Não vou estar me aprofundando muito em todas essas ferramentas, né, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Uma outra ferramenta que eu utilizo bastante é essa Razor Tool. Então, ela serve basicamente, né, para você estar fazendo os cortes aí no arquivo de vocês. Então, por exemplo, né, eu fiz 2 cortes aqui entre esses 2 vídeos e eu quero remover esse trechinho aqui, ó, onde eu não falo nada, né, eu tô só olhando para a câmera. Então, eu faço esses 2 cortes com a minha ferramenta Razor Tool, certo? Basta clicar com o botão esquerdo, seleciono o meu arquivo. Todos os arquivos que estiverem selecionados, né, vão estar com esse contorno branco, né? Se eu selecionar 2 arquivos, por exemplo, né, os 2 ficam aí em branco. Então, eu vou selecionar esse trechinho aqui que eu quero excluir e basta apertar a tecla Delete. Vocês vão excluir o arquivo de vocês, então a tela vai ficar preta, né, nesse trechinho. Daí, nesse caso, eu vou estar juntando aqui, né, esses 2 arquivos. Uma outra forma também que vocês podem fazer, né, para tornar a edição de vocês aí um pouquinho mais rápido é clicar nesse espaço em vazio e apertar Delete. Ele vai deletar esse espaço, né, esse vão. E assim que a gente começa, né, a fazer os nossos primeiros cortes aí, a nossa primeira edição. Tô editando aqui sem o headset, né, mas tô vendo aqui só pela track de áudio, né, como não tem nada aqui, eu tô só realmente olhando, não tô falando nada aqui, eu vou tirar esse trechinho, vou mais uma vez juntar, e assim a gente começa a fazer os nossos primeiros cortes aí no nosso vídeo, certo? Só lembrando também, né, que quando a gente faz um corte no arquivo, ele se torna meio que independente, né, então eu posso arrastar ele pra cima, posso passar ele um pouquinho pra cá, mostrar pra vocês aqui, ó, por exemplo, né, tá esse vídeo aqui de baixo, né, dando play, e aí quando a minha agulha, né, que é o nome que a gente dá pra essa ferramentinha aqui que indica, então o trechinho, né, que tá sendo reproduzido aqui na aba Program é indicado aqui pela agulha, então vocês podem ver que rolou o corte, né, então a gente pode, né, tá fazendo várias modificações a partir do momento que a gente faz os primeiros cortes nos nossos vídeos, inclusive aqui a gente já consegue, né, começar a fazer as nossas primeiras transições. Pra gente começar a trabalhar com efeitos, né, tanto os efeitos normais quanto os efeitos de transição, a gente vai procurar essa abinha aqui, ó, chamada Effects. Eu gosto de deixar a minha aba de Effects aqui nesse cantinho aqui, ó. Eu vou só fazer o reajuste, certo? Essa daqui é a aba de Effects. A gente tem vários efeitos de vídeos aqui, eles estão separados em várias pastinhas, né? São várias categorias, então a gente tem alguns efeitos aí de correção de cor, de distorção. Eu tenho aqui, no caso, alguns plugins, né, que eu consegui instalar. Plugins externos, né, que eu instalei aqui no meu Adobe Premiere, enfim. Da mesma forma, a gente tem alguns efeitos de áudio e a gente tem também as transições, tá? Então fica tudo aqui na aba de Effects. E juntamente, né, dessa aba Effects, é importante que vocês conheçam essa aba aqui, ó, de Effect Controls, firmeza? Então deixa eu dar seguimento aqui nos efeitos de transição, que são mais simples, e depois a gente começa a dar uma brincada aqui um pouco melhor na aba de Effect Controls, beleza? Então vamos vir aqui nos Video Transitions, a gente vai estar utilizando essa transição aqui, ó, chamada Cross Dissolve, mano. Essa transiçãozinha aqui é aquela transição padrão, onde ele vai suavizar, né, a transição entre uma cena e outra, dessa forma aqui, ó. Inclusive a gente consegue, né, aumentar ou diminuir a nossa transição clicando nesse trechinho aqui, ó. Quando você aplica uma transição, inclusive as transições elas só podem ser aplicadas entre cortes ou no início e ou no final de cada arquivo. Então vamos dar uma aumentada aqui para vocês verem certinho como ele funciona, ó. Ele vai suavizando, né, a saída do primeiro vídeo e suavizando a entrada do próximo. A gente tem aqui algumas variações também de Cross Dissolve, né? E o mesmo funciona aqui, ó, nos Audio Transitions, né? Então vamos adicionar aqui uma transição de áudio, né? Só reforçando, as transições de áudio só vão funcionar aqui nas tracks de áudio e as transições de vídeo você só vai conseguir jogar aqui nas tracks de vídeo. Então adicionei aqui o meu Constant Gain aqui embaixo, funciona da mesma forma, tá? Vocês podem cair, arrastar aqui pra fora, ó, ajustar um pouquinho mais pra dentro. Um negócio legal, né, nessa versão do Adobe Premiere que eu tô utilizando aqui é que vocês conseguem também configurar a curva, né, dessa transição. Vocês conseguem configurar se essa transição vai ser mais rápida, vai ser mais suave, mais lenta, enfim. Basta clicar e arrastar pra cima ou pra baixo, tá? Isso daqui é um pouco mais complexo de se explicar. Então, de repente, aí a gente pode estar trazendo num próximo vídeo. Vou estar dando um play aqui para mostrar para você essa questão de suavização do áudio também. Aprenda a editar vídeos em menos de 30 minutos. Sim, você não ouviu errado. Então o áudio, né, ele vai suavizando entre o nosso primeiro trechinho e o segundo. E para escolher essas transições, basta vocês clicarem aqui em cima delas, certo? Muito cuidado para vocês não acabarem clicando sem querer no vídeo, né? Por exemplo, aqui, ó, cliquei no vídeo sem querer, excluir o vídeo, né? Tem que selecionar aqui a transição em si e aí vocês deletam, né, através da tecla Delete. É assim que funcionam as transições. Inclusive, se você tiver feito alguma cagada, né, tiver errado alguma coisa, adicionado um elemento que não era para estar lá, ou sem querer excluir algum vídeo, vocês podem simplesmente apertar a tecla Ctrl Z, famosa tecla Ctrl Z, e aí vocês retornam, né, as alterações que vocês já tinham feito. Então, por exemplo, vou excluir esses dois vídeos aqui, ó, tá apertando a tecla Ctrl Z, ele retornou. A gente pode apertar Ctrl Z várias vezes, ó,
ele vai desfazendo as alterações que a gente fez no nosso vídeo. Só que isso daqui tem um limite, tá? Então tomem muito cuidado. Assim que vocês perceberem que vocês erraram em alguma coisa, né? Fizeram alguma cagada aí, vocês já dão um Ctrl Z aí pra garantir que vocês não vão acabar tendo dor de cabeça aí no projeto de vocês. Vamos passar agora para a aba Effect Controls, firmeza, família? A aba Effect Controls basicamente vai funcionar a partir do momento que você tem um arquivo aqui da timeline selecionado, firmeza? Então, por exemplo, vou selecionar esse primeiro trechinho aqui, ó, que é mais curtinho, tá dando um zoom aqui na minha timeline, e aí ele vai aparecer aqui diversas opções, né, de motion, onde a gente vai estar controlando aí o zoom do nosso vídeo, a posição, a rotação do nosso vídeo, dentre outras alterações que a gente pode fazer. A gente tem algumas opções de opacidade, né, que no caso seria de transparência aí do nosso vídeo, certo? A gente pode estar fazendo as nossas modificações, por exemplo, vou estar mexendo na escala do meu vídeo aqui, ó, tá clicando no número e arrastando para a direita, então ele aumentou, né, para 150, meu vídeo deu um zoom aqui, ó, de 150, né, a gente pode estar voltando também, e essa alteração vai ser aplicada totalmente nesse trechinho aqui, selecionou e fez a alteração. Então vou dar um play aqui no meu vídeo, vocês podem ver que ele já vai estar com o zoom inteiro, né, dessa forma. A gente pode também estar mexendo aqui nas opções de posição, né? Então, por exemplo, eu quero deixar o meu vídeo aqui, ó, nesse enquadramento. Então, mexi um pouquinho aqui na escala, mexi aqui na minha posição, ajustei o enquadramento. A gente tem um outro formato de vídeo, né? Isso daqui já é bem legal, né? Você pode estar nos seus cortes aí, né, fazendo essas modificações para deixar o seu vídeo um pouco mais dinâmico. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a escala de 110, vou dar um play aqui de trás, ó, zero escala, né? Tá em 100%, 110, voltou, depois foi para 150. A gente vai adicionando um pouco mais de dinamismo aí no nosso vídeo, né? Isso daí fica bem interessante. Inclusive, aqui a gente pode começar a criar as nossas primeiras animações, rapaziada. Uma animação, né, de forma extremamente resumida. Você vai basicamente dizer aqui pro seu software que você quer que o seu vídeo parta do efeito de um parâmetro X e vá até o parâmetro Y. Então, por exemplo, vamos criar uma animação de escala simples aqui. Deixa eu voltar aqui, né, a posição e escala padrões desse vídeo aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, reset parameter. Então, vou resetar aqui tanto a minha posição quanto a minha escala. Eu posso também simplesmente vir aqui em motion e clicar aqui em cima, né, que ele já vai resetar tudo que estiver abaixo dele. E a gente vai estar criando o efeito de zoom in. Basta eu clicar aqui no meu reloginho, toggle animation, ele vai ficar azulzinho, vai aparecer esse iconezinho aqui que a gente chama de keyframe, certo, rapaziada? A gente pode estar mexendo nele também aqui, ó, para estar posicionando, né? A gente pode estar configurando aonde a nossa animação vai começar, onde vai terminar também. Então, por exemplo, eu vou estar colocando o meu keyframe aqui, ó, bem no comecinho. Então, esse keyframe tá indicando aqui pro meu Adobe Premiere que a minha escala nesse keyframe vai ser equivalente a 100. Vou colocar aqui no comecinho de novo, vou estar jogando aqui pro finalzinho e vou estar colocando aqui o valor em 120, por exemplo, né? Então ele criou um outro keyframe aqui, ó, ele fica meio escondido se a gente coloca ele no finalzinho, né? Mas é esse outro keyframe aqui, ó, que está indicando, né, pro meu software que nesse momento aqui, o meu keyframe deve chegar, a minha escala deve chegar em 120. Então vou colocar aqui de volta pro final, vou voltar aqui no comecinho do vídeo, né? Você consegue mexer também na sua agulha, né? Na sua timeline, nesse trechinho de vídeo aqui dentro, né? Isso serve para você fazer as suas animações de uma forma um pouco mais precisa. Então vou estar colocando aqui no comecinho, vou estar apertando espaço para dar o play e ele criou pra gente aí a animação de zoom in. A gente pode também inverter os keyframes, né? Colocar aqui para começar em 120 e voltando para 100. Então já fica aí um vídeo bem dinâmico, né? Bem legal. Essas animações aqui trazem um dinamismo legal aí para os vídeos de vocês. E se a gente quiser cancelar essa animação, basta a gente vir aqui no nosso reloginho, clicar e dar um OK. Ele vai resetar aqui, né? Só muita atenção que às vezes a escala de vocês, né? Dependendo de onde você desfez, né? O efeito de animação, pode ser que o parâmetro de vocês esteja aí meio perdido no meio do caminho. Vocês precisam resetar aqui. No caso, né? Voltei a minha escala para 100. A gente pode fazer animação em basicamente qualquer parâmetro, qualquer efeito, né? Todos os efeitos que a gente adicionar aqui, eu já vou mostrar para vocês. Os efeitos também vão ter diferentes parâmetros onde a gente pode estar mexendo, criando animações, enfim. De forma geral, todos eles funcionam mais ou menos parecido e inclusive sobre os keyframes, né? Vocês conseguem animar esses keyframes, vocês conseguem criar keyframes diferentes, né? Vocês podem ter infinitos keyframes aí animados também, dependendo aí da sua proposta. Então vamos estar criando aqui, por exemplo, um efeito de opacidade, né? Vou estar criando um keyframe aqui, vou estar criando um outro no meio do caminho e vou estar criando um outro no meio do caminho. Para você criar novos keyframes aí, basta você clicar aqui, ó, em add/remove keyframe e a gente vai estar criando uma animação com 3 pontos, certo? Então, no meu primeiro ponto, meu vídeo vai estar com a opacidade em 100%. Então, vou
selecionar aqui meu primeiro keyframe, opacidade em 100%, né? Então ele vai estar 100% ali, com 100% ali de transparência. Vou estar diminuindo aqui o meu segundo keyframe para opacidade 0 e o meu terceiro keyframe, o meu valor vai ser 100 também. Então ele vai começar em 100%, vai abaixar para 0, depois vai voltar para 100% de opacidade, vai ficar mais ou menos assim. Então vocês podem ver, né, que a gente pode ter vários keyframes aí, a gente pode fazer isso de várias formas diferentes aí. Isso é bem legal pra gente criar uma animação aqui. Então, por exemplo, né, vou estar adicionando esse íconezinho de Instagram aqui, vou cortar o excesso dele, vou estar mexendo aqui na minha escala, né? Um detalhe legal também, que ao invés de você mexer aqui nos parâmetros, né, para você estar modificando a posição, escala do vídeo de vocês aí, do arquivo de vocês, vocês podem simplesmente selecionar aqui, ó, clicar em Motion e vocês vêm aqui na aba Program, ó, vocês conseguem ter controle certinho do arquivo de vocês também. Às vezes isso daqui ajuda bastante, às vezes inclusive acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então vamos supor, né, que eu tô falando aqui de Instagram, tô falando pra vocês do meu Instagram, pra vocês me seguirem lá, inclusive se não me seguiram, já aproveita e me segue. Então eu quero colocar o ícone aqui do meu Instagram aqui no cantinho, né, colocar ele mais ou menos dessa forma aqui. Vou adicionar um efeito aqui de cross dissolve no começo e no final também, tá estendendo um pouquinho ele aqui agora, ó. Deixa só eu tirar essa animação de opacidade que a gente tinha colocado, para que a gente consiga visualizar melhor, né, o efeito aqui do Instagram, né, esmaecendo tanto na entrada quanto na saída. A gente pode aumentar também um pouquinho esse efeito, né, então ele vem bem devagarinho, aí depois ele sai, mostrando para vocês mais uma possibilidade aí de animação, dessa vez utilizando somente as transições, né, mas vocês poderiam também criar animações aqui em opacidade, né, para simular esse mesmo efeito, enfim. E dessa vez, meus amigos, a gente vai estar utilizando um efeito aqui da nossa aba de Effects, para mostrar para vocês como funcionam, né, os parâmetros aí, dar uma introdução para vocês de como funcionam os parâmetros de alguns outros efeitos, né? Então vou vir aqui no meu Video Effects, Color Correction e vou estar utilizando esse efeito aqui chamado Tint. Os efeitos, mano, você nem se preocupa que com o tempo você vai decorando os nomes e o que cada um deles faz, né? Se você quiser qualquer dia desses pegar aí e ir testando efeito por efeito para vocês verem aí como que funciona cada um deles, né? É super positivo também. Então selecionei o meu efeito aqui, ó, e joguei aqui para dentro do meu arquivo. Esses efeitos aqui a gente precisa clicar e arrastar, né? A gente vem aqui na nossa aba Effect Controls e o nosso efeito Tint vai estar aparecendo aqui. Esse efeito Tint funciona basicamente da seguinte forma: eu seleciono uma cor para mapear os meus tons mais escuros, né, os tons pretos, e também escolho uma cor para mapear tons brancos da minha imagem. Nesse caso aqui, eu só quero que o meu ícone de Instagram, que é preto, fique branco para que ele consiga dar um destaque ali, né, na minha tela na hora que eu for exportar. Então eu seleciono aqui, né, podem ver que sempre que vocês puderem fazer alguma modificação, ó, vocês vão passar o mouse por cima, ó, ele vai acontecer aí, no caso vai ficar azul, ou então vai dar uma piscada, né? Então vou clicar aqui em cima e vou selecionar a cor branca. Vocês podem ver que o ícone de Instagram já ficou totalmente branco. Aqui no Amount of Tint eu consigo configurar o quanto de efeito, né, que vai estar sendo aplicado aqui na minha camada. E assim, rapaziada, cada efeito, né, vai trabalhar de uma forma, vai ter opções diferentes, até por isso, né, que seria interessante vocês estarem fazendo os testes aí, efeito por efeito, né? Mas não se preocupem com isso, que conforme a necessidade for aparecendo aí, vocês vão pegando as manhas, fechou? E se por algum acaso, né, eu quiser desabilitar o efeito dessa camada aqui, eu posso fazer isso de duas formas. A primeira delas é clicando aqui, ó, em Toggle Effect Shown on Off. Então eu clico aqui, ó, o efeito some, cliquei de novo, ele desaparece. Ou eu posso selecionar o efeito aqui, ó, e deletar simplesmente o efeito se foi. Vou estar dando aqui Ctrl Z duas vezes, né, pra gente manter aqui o nosso símbolo de Instagram branco. Podem ver aí, ó, ele com o efeito, né, pra deixar ele branco e também com os efeitos de transição. Ficou basicamente dessa forma. E vamos aproveitar também, né, vamos dar um efeito nele de escala, por exemplo. A gente acabou de aprender isso, né? Vou criar um keyframe aqui, ó, no valor 43 e vou colocar um outro aqui no valor de 50, né? Nesse caso aqui, vamos supor que eu quero que a minha animação chegue somente até a metade aqui, né? E aí, a partir daqui, ela se mantenha. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma. Parou. E é isso, mano. Algumas possibilidades de efeitos e transições que vocês podem estar acrescentando aí nos vídeos de vocês. Uma outra ferramenta legal também que a gente pode estar utilizando aí para adicionar elementos na nossa tela, né, é a nossa ferramenta de texto, que é essa daqui, Type Tool. Vamos clicar nela aqui, a gente simplesmente clica aqui na nossa tela, né, na nossa aba Program, e a gente digita o nosso texto, né? No caso aqui, vamos supor que eu queira colocar o meu arroba dessa forma. E agora a gente vai aprender a formatar esse texto certinho aqui e vamos reposicionar ele, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, né, junto do nosso íconezinho aqui de Instagram. Então basta a gente vir aqui na nossa aba Effect Controls. Essas camadas de texto, de gráficos, enfim, vão se apresentar aqui na aba Effect Controls através disso daqui, ó, Vector Motion, que são basicamente as mesmas opções aqui de vídeo. Inclusive tem a abinha Motion aqui embaixo também, caso você sinta um pouco de dificuldade, né? Mas vocês podem estar fazendo aqui, trabalhando da mesma forma, né? Dá um zoom, mexe aqui na posição, enfim. E a gente tem também
uma aba específica, né, que no caso aqui vai estar mostrando pra gente aí as opções de formatação de texto. Aqui passando rapidamente, rapaziada, vocês conseguem escolher a fonte de vocês, né, vou estar selecionando, por exemplo, aqui a fonte Anton. Aqui a gente tem as opções de formatação de texto, né, caso vocês queiram estar modificando o tamanho da fonte, né, vocês podem deixar a fonte maior ou menor, vocês podem deixar o texto de vocês centralizado. Aqui em fio vocês vão definir a cor do texto de vocês, né, vocês podem já definir a cor do texto diretamente aqui na formatação, podem adicionar um traçado no texto de vocês também, um background, colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar, né, um backgroundzinho, colocar uma sombra também no texto de vocês, e aí vocês têm as configurações separadas aqui de sombra. A gente consegue adicionar uma sombra diretamente por aqui. É basicamente assim que as camadas de texto funcionam. Então deixa eu estar reposicionando o meu texto aqui, né, deixa eu estar ajustando o meu ponto âncora para deixar centralizadinho aqui, né, dessa forma. Então, sei lá, mano, por exemplo, eu quero deixar dessa forma aqui e vou estar adicionando também as minhas transições aqui, né, o meu cross dissolve, então ficaria dessa forma aqui, né, claro que só mostrando pra vocês, né, como funciona basicamente, né, obviamente eu faria de outra forma isso daqui, e é assim que a gente consegue trabalhar com as camadas de texto também no Adobe Premiere. E agora só antes de finalizar, rapaziada, se liga só, tem alguns efeitos que vocês conseguem aplicar diretamente aqui da sua timeline, né, basta vocês selecionarem o arquivo de vocês aí e clicarem com o botão direito. Dois efeitos que eu gosto de utilizar bastante, que vocês com certeza vão utilizar bastante aí em suas edições, é o Audio Gain, onde você consegue controlar aqui, né, onde vocês conseguem dar ganho no áudio de vocês. Então, por exemplo, eu quero ajustar o meu áudio aqui por 6, eu quero adicionar mais 6 dB, eu coloco aqui, né, 6 dB e dou um ok. O meu áudio ele já aumentou aqui, né, ele é bem visual, então meu áudio já tá batendo um pouco mais aqui do que ele estava antes. E eu posso também, né, colocar um valor negativo, por exemplo, -6, para ele voltar a ser o que ele era, e ele já tá um pouquinho mais baixo. Isso daqui é bem importante e vai ajudar vocês bastante aí na trajetória de vocês. E um outro efeito também é clicando aqui com o botão direito, Speed Duration, e nessa abinha aqui a gente consegue ter o controle da velocidade do nosso vídeo, né? A gente consegue colocar o nosso vídeo em slow motion e até aumentar a velocidade dele. Para a gente colocar o nosso vídeo em slow motion, né, a gente vai colocar um valor abaixo de 100. Então, por exemplo, aqui onde está escrito Speed, vamos colocar em 50%, né? Então ele vai estar com 50% da velocidade dele. Vou dar um play aqui para vocês verem. Aprenda a editar vídeos em menos de 30 minutos. Então ele fica aí, né, em slow motion, tanto o vídeo quanto o áudio. Vou dar um Ctrl Z aqui pra gente voltar ao padrão. E agora, né, eu tô mostrando pra vocês aqui, vamos colocar a velocidade em 200, então ele vai ficar 2 vezes mais rápido, né? Aprenda a editar vídeos em menos de 30 minutos. Como vocês podem ver, vou dar mais uma vez aqui um Ctrl Z e inclusive a gente consegue, né, fazer essas modificações separadamente aqui dos nossos arquivos, selecionando o nosso arquivo, botão direito, Unlink. Então agora esses dois arquivos, né, eles estão separados, posso mexer neles separadamente, né? Por exemplo, vou estar colocando aqui, por exemplo, aqui vou deixar o meu áudio normal e vou estar acelerando o meu... Vou estar colocando meu vídeo aqui em slow motion, né? Não sei pra que alguém faria isso, mas só pra mostrar pra vocês mesmo. Aprenda a editar vídeos em menos de 30 minutos. O detalhe é que, né, acabou o meu áudio aqui, acabou minha track de áudio, o vídeo vai ficar completamente mudo, né, mas enfim, dei um Ctrl Z aqui pra voltar na velocidade 100%, e se vocês quiserem sincronizar esses dois vídeos novamente, basta clicar com o botão direito, vir aqui em Link, e agora toda vez que eu mexer no meu arquivo aqui, ó, eles vão ser modificados junto novamente. Rapaziada, adicionei uma animaçãozinha minha aqui, ó, com o meu arroba, né, pra mostrar pra vocês uma outra possibilidade que a gente tem aqui dentro da timeline, mas que vocês vão usar muito pouco, talvez, que é a função de Toggle Track Output, que são esses olhinhos aqui, né, que basicamente, mano, se você clicar nesse olhinho aqui, ele vai desabilitar a camada que está nessa track, né? Então, a minha animação tava aparecendo aqui, ó, por exemplo, se eu clicar e deixar o olhinho aqui, né, com esse bloqueio, a minha animação vai sumir, então na hora que eu renderizar, eu não vou renderizar a track de número 3, certo? Então eu vou renderizar somente isso daqui, que tá aparecendo aqui, sem a minha animação. E nas tracks de áudio também funciona da mesma forma, tá? Vocês podem ver aqui em Mute Track, né? Então, por exemplo, a minha track número 1 vai estar totalmente mutada. Só também muito cuidado que se vocês utilizarem dessa forma, né, para mutar ou para desabilitar alguma camada que vocês não gostariam, né, sem precisar excluir ela, se vocês fizerem dessa forma, toda a sua track vai ser mutada ou não vai aparecer mais, tá ligado? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar o meu ícone aqui do Instagram novamente, vou deixar ele pretão mesmo. Se eu desabilitar a minha track número 3, que é a track onde está a minha animação e a track onde está o meu ícone de Instagram, você pode ver que os dois sumiram, certo? Mas se, por exemplo, né, eu quiser a minha animação aparecendo e não quiser mais por algum motivo que o meu ícone do Instagram apareça, basta eu jogar esse vídeo aqui para uma track em que não esteja, né, com o olhinho bloqueado aqui. A mesma coisa serve para as tracks de áudio. E uma forma, na minha opinião, mais eficiente de você fazer isso, mano, é da mesma forma aqui, né,
né, clicando com o botão direito e vindo aqui em Enable. Nesse caso, o seu vídeo vai ficar um pouquinho mais escuro, ó, mas vocês podem ver que ele já não está mais aparecendo e o meu ícone do Instagram agora tá. Ambos estão na mesma track. Agora, se eu clicar aqui com o botão direito, clicar em Enable, dessa vez nenhum dos dois vai estar aparecendo aí, certo, rapaziada? E agora sim, rapaziada, eu finalizei aqui a minha edição de vídeo aqui. E agora de resumo, família. Vocês já finalizaram a edição de vídeo de vocês. Basta vocês clicarem aqui em Export ou utilizar a tecla de atalho Ctrl M. Ele vai abrir essa abinha aqui pra gente, mano. Aqui em cima basta vocês selecionarem o nome do arquivo de vocês, né? Eu prefiro já clicar aqui em localização. Então, por exemplo, né, já fiz um render aqui, mas sei lá, vou colocar esse aqui como teste, por exemplo, né? Vou clicar em salvar, ele já mudou o nome do arquivo aqui também. Aqui a gente tem alguns presets, né? Algumas pré-definições que você pode estar utilizando e o formato de arquivo. Aí vai depender um pouco, né, da plataforma que você pretende estar subindo esses vídeos, né? Ou no formato que o seu cliente pediu esses vídeos aí. No geralzão, a maioria dos vídeos do pessoal aí costuma exportar em H264, certo, rapaziada? Que é esse formatinho aqui. Nesse caso, eu vou estar desconsiderando aqui o preset, porque a gente vai estar dando uma mexida. Então aqui vocês vão escolher a resolução que vai ser exportado o vídeo de vocês aí. Geralmente ele vai se basear na sua timeline, certo? No meu caso aqui, 1920 por 1080 tá certo. Frame rate 59,94 tá tudo certo também. Progressivo, Scar Pixels. Importante, se vocês tiverem placa aí da Nvidia ou alguma placa aí que tenha aceleração de hardware, vocês podem deixar essa opçãozinha aqui marcada, vai acelerar um pouquinho o render de vocês. Aqui em bitrate eu costumo deixar em CBR, né, Constant Bitrate, que seria a quantidade de informação que tem ali no vídeo de vocês, né, de uma forma bem resumidona. E no caso, para essa resolução, eu costumo deixar aqui em 50, talvez seja até um pouco a mais aí, né, do que a gente precise, mas a gente já trabalha com uma margem legal. E aqui em áudio vocês também podem estar fazendo as modificações aí de vocês, de acordo com o que vocês acharem necessário. Como esse vídeo aqui vai pro YouTube, eu vou deixar nessas configurações aqui por padrão, certo? E aí basta vocês virem aqui, ó, clicar em exportar e o vídeo de vocês vai estar sendo exportado aí, certo? E agora sim você está apto aí começar a produzir, né, começar a editar os seus primeiros vídeos aqui no Adobe Premiere. Claro, né, rapaziada, tem muito mais coisa, mano, que obviamente não caberia num vídeo curto como esse, curto entre aspas, né? Mas eu tentei mostrar pra vocês aí as principais ferramentas que a gente vai utilizar mais no nosso dia a dia e é isso, mano. E aí, gostou dessa videoaula? Eu falei pra vocês que ia ser top, né, mano? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal. E agora que você começou a editar, mano, já não tem mais volta. Eu gostaria muito da sua presença aí nos próximos vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo juntão e é nóis, mano. Muito obrigado. Tamo juntão.